TemaCast. Olá, ouvintes. Olá, Francisco, Igor. E como assim a gente não vai falar de sexo? Me passaram a pauta errada. Tava aqui, proibidão do funk, a sexualidade da sociedade brasileira, não era isso? Não, cara. TemaCast proibidão, né? Trocou, né? Não, a gente não vai falar de política atual. Ah, tá, ok, então, beleza. Então vamos falar da política do começo do século XX, que era, né, né, vocês entendem, tão grande quanto, né? Então é digno de um episódio 69. Pois é, e olha só, pessoal, não se esqueça que o TemaCast não chega até você pelo apoio das lojas Arapuã, mas sim através da doação de ouvintes que todo mês contribuem para a realização do programa, como, por exemplo, o Carlos Nani e o Felipe Rossa. Se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a crescer, entre em nosso site lá em temacast.com.br e descubra mais. Você também pode entrar diretamente em um desses links, patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast. Este aqui é o episódio 69 que começa agora, então bora! Estamos falando sobre uma série de revoltas que foram organizadas e iniciadas por oficiais de baixa e média patente do Exército Brasileiro que queriam mudar algumas questões centrais da política brasileira. Vale lembrar aqui que tudo isso começou pouco mais de 30 anos depois do golpe da proclamação da República, então o país ainda estava, e talvez ainda esteja até hoje, engatinhando na democracia. Mas quem vai falar disso não sou eu e sim o nosso amigo aqui, o Igor Alcântara. Diga aí pra nós, Igor, qual era o Brasil do início do século XX, meu camarada? Bom, desde a proclamação da República em 1889, ou como você bem disse, né, o golpe da proclamação da República, até a Revolução de 1930, que inclusive já valeu, né, episódios aqui como a gente vai comentar, nós vivemos no Brasil o período conhecido como Primeira República ou República Velha. É óbvio que na época ninguém chamava de República Velha, né, porque era simplesmente República. Se você quiser, inclusive, entender um pouco melhor, né, sobre esse período, especialmente ali, o final deste período, a gente recomenda que você escute o episódio 23 sobre a Revolução de 30, e também o episódio 18 sobre a Guerra de Canudos. Bom, mas antes dessa Revolução, né, de 30, o que nós temos é uma república das oligarquias. Era do interesse dos grandes latifundiários que a política nacional se mantivesse de certa forma estável, mas em um país do tamanho que é o Brasil, era muito difícil manter a população dos diferentes cantos, né, do país, muitos ainda pouco explorados, né, sob controle. Por causa disso, havia o que ficou conhecido como política dos governadores, que a gente já explicou em vários episódios, mas mais uma vez aqui, só um breve resumo, né? O que acontecia era que o presidente da República, ele apoiava os governadores dos estados, dando a eles, né, muita autonomia, e os governadores apoiavam o governo presidencial, garantindo inclusive a eleição para o Congresso de Candidatos, que já eram ali pré-determinados e que apoiavam o governo central, né, o governo presidencial. Isso inclusive também foi citado no nosso 6º episódio, onde nós falamos sobre o Lampião. E é importante que o ouvinte não confunda essa política dos governadores com a política do café com leite, também abordada no nosso episódio sobre a Revolução de 30, também dessa mesma época ali, mais ou menos do início da República, né, já a partir ali do terceiro presidente, mas que a política do café com leite, como também vocês estão cansados de saber, era a prática, né, de se alternar ali presidentes que ora eram indicados pela oligarquia paulista e ora eram indicados pela oligarquia mineira. Lembre o ouvinte que não haviam partidos nacionais, por causa da política dos governadores,
governadores e dessa descentralização desse controle do poder sobre a população, os partidos eles eram estaduais. Então você tinha lá, ora o Partido Republicano Paulista indicava o presidente, ora o Partido Republicano Mineiro. Então essa política do café com leite era consequência da política dos governadores, né, por causa disso que eu falei, e ambas se sustentavam em uma coisa que nós já falamos num episódio específico sobre isso, inclusive há pouco tempo atrás, que foi sobre o coronelismo. Bom, mas como é que essas oligarquias conseguiam manter essa estrutura de poder sem o risco de que um grande nome da oposição, né, surgisse ali do nada e fosse eleito? É aí que entrava o poder dos grandes latifundiários locais que obrigavam as pessoas em sua região a votar nos candidatos que eles indicavam. Enfim, a gente não vai repetir aqui o que já foi falado no episódio sobre o coronelismo, né? Mas você já imagina, já sabe, né, como era a eleição naquela época. Se você era pobre e mal tinha o que comer e chegava lá no local da votação, aí você via lá dentro, né, do local de votação, na entrada ali, os capangas ali do coronel estavam armados, né, vigiando em quem você votava, e você passando dificuldade, às vezes aquele voto ali era trocado por uns grãos, né, como, sei lá, arroz, feijão, milho, né, ou galinha, um par de sapato, uma enxada, um emprego pro seu filho não sei aonde, uma vaga na escola, no hospital, enfim, uma coisa que você tinha necessidade, e aí, enfim, quem tá com fome não tem consciência política, você acabava apoiando, e assim essa política foi se mantendo. E aí num sistema assim, não havia nenhuma perspectiva de mudança, e foi por isso que algumas pessoas resolveram se levantar e exigir que as coisas mudassem de fato. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Pois é, Igor, e essa indignação, né, ela era especialmente forte nos quartéis, né? Ainda mais nos estados que haviam sido protagonistas até o século anterior e que agora não estavam mais no centro do poder. Vamos falar mais uma vez aqui, né, que a República Velha era dominada pela chamada política do café com leite, que alternava o poder entre políticos indicados, uma vez por São Paulo e outra vez por Minas Gerais. Quer dizer, não eram políticos necessariamente de São Paulo ou de Minas, mas tinham que ser indicados por essas elites. Era como se o tema cast, né, fosse controlado apenas pelo Francisco, que é paulista, e pelo Igor, que é mineiro, e deixassem eu aqui, que sou carioca, de fora, né? Então você tá falando que o TemaCast antes de você era a República Velha e agora estamos na nova República Temacastiana? Bom, isso é você que tá dizendo. Na verdade, eu diria que nós estamos aí num pacto, né, com o Supremo, com tudo, né, pra citar aí um famoso político brasileiro. Tem que manter isso aí, né? Exatamente. Mas, né, voltando ao assunto aqui, né, as oligarquias de outros estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, ficaram incomodadas com essa política e isso chegou também aos militares. Para situar o ouvinte, né, nós estamos aqui mais ou menos ali no início de 1920. O presidente, então, era Epitácio Pessoa, né, que mesmo tendo nascido na Paraíba, era apoiado pelo Partido Republicano Mineiro, né? Como eu disse, não necessariamente o candidato de Minas era de Minas. Aliás, né, o Epitácio Pessoa ele foi eleito em 1919 em um pleito contra o já velho Rui Barbosa, em uma eleição em que ele nem mesmo estava no Brasil, né? O Epitácio Pessoa estava representando o país na Conferência de Versalhes, na França, essa mesma conferência, né, que havia decidido ali sobre as penas que seriam aplicadas à Alemanha após a derrota na Primeira Guerra Mundial. Esse foi o único caso de um presidente do Brasil que foi eleito estando no exterior, né? Pra você ver que realmente era qualquer coisa as eleições nessa época. Bom, o Epitácio Pessoa teve que lidar com essa insatisfação popular. Aliás, né, existem historiadores que dizem que ele foi o candidato escolhido da situação por ser do Nordeste, né? Havia esperança de que isso acalmasse ali os ânimos, né? Mas não foi bem o caso, especialmente depois de uma notícia falsa que viralizou na época e que eu vou explicar agora. O candidato escolhido pelo status quo para substituir Epitácio Pessoa foi o mineiro Arthur Bernardes, né? Ainda seguindo a lógica ali da política dos governadores, ele foi apoiado por quase todos os estados. As exceções foram o estado do Rio de Janeiro, o antigo estado do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e o Rio Grande do Sul. Esses estados criaram a reação republicana e apoiaram o fluminense, maçom e ex-presidente, né, de 1909 a 1910, Nilo Peçanha. E aqui só uma nota explicativa do porquê que eu disse Fluminense, porque você tem que entender que nesse período o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro eram entes federativos diferentes, porque a cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal. Bom, em teoria, hoje, no novo estado do Rio de Janeiro, todo mundo é fluminense, mas como ninguém usa esse gentílico, a gente usa mais carioca na cultura popular, então eu considero todo mundo como carioca, mas oficialmente, quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. E esses estados decidiram enfrentar o governo por acharem que
tinha o exército do seu lado depois de um evento em 1921 que acendeu um pavio que já estava curto. Neste ano de 1921, o jornal carioca Correio da Manhã publicou cartas supostamente enviadas pelo Arthur Bernardes ao deputado federal Raul Soares, que era um dos seus principais apoiadores, né? Nessas cartas figuravam insultos às Forças Armadas e ao Marechal Hermes da Fonseca, né? Um ídolo do Exército Brasileiro que foi presidente em 1910 e 1914. Né? E ele era ídolo, evidentemente, também porque ele era sobrinho, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o proclamador da República. Isso, na época, foi um escândalo e deixou o pessoal nos quartéis muito irritados. Né? O Arthur Bernardes sempre negou ter escrito aquelas coisas e chegou mesmo a contratar peritos, né, para provar que aquelas cartas eram falsas. Só que o estrago já estava feito. Tem presidente que contrata perito para periciar gravações, né? Outros para periciar cartas. Quer dizer, já era um problema naquela época, né? Ô Jorge, você sabe se a carta ele começava com a citação do Harry Potter, assim, mandava um latim de cara assim ou não? É outro presidente, né? Não, nessa época o pessoal era mais humilde, né? Brincadeira, né? O pessoal era... Olha aí. Bom, temendo um golpe militar, o Epitácio Pessoa desistiu de atuar na sua sucessão e não fez campanha para Arthur Bernardes. Em uma eleição muito disputada, né, em 1º de março de 1922, o Arthur Bernardes foi eleito presidente, derrotando o candidato Nilo Peçanha com apenas 56% dos votos válidos, né, uma diferença de menos de 150 mil votos. É só para o pessoal aí também que reclama, né, de presidentes que ganham com poucas diferenças de votos, né, o Arthur Bernardes foi eleito com pouca diferença de votos também. Houve suspeita de fraude, né, e o clube militar pediu a criação de um tribunal de honra para legitimar os resultados eleitorais, quer dizer, também nessa época. O Congresso, né, dominado pela situação, reconheceu a chapa eleita, no entanto, né. O presidente do clube militar era, vejam só, o próprio Marechal Hermes da Fonseca e após toda a pressão feita, ele foi preso e o clube militar fechado no dia 2 de julho de 1922. Vale lembrar que aqui o presidente ainda era Epitácio Pessoa, né. O Arthur Bernardes só iria assumir no dia 15 de novembro, que era a data que os presidentes assumiam o cargo naquela época, que era em celebração à data de proclamação da República. Diversas unidades militares no estado do Rio de Janeiro, né, se prepararam para um levante ali no dia 5 de julho. No entanto, apenas o Forte de Copacabana e a Escola Militar se revoltaram. Né? Entre as exigências feitas estavam a instituição do voto secreto e a reforma da educação pública. Apesar da posição contrária à política do café com leite, os militares de alta patente acabaram por não aderir ao movimento. Né? A informação de que um golpe estava sendo planejado chegou até o governo, que tratou de trocar os principais comandos militares da capital do país, que era, nesta época, como vocês sabem, já foi comentado aqui, o Rio de Janeiro. Bom, o Forte Copacabana, aliás, ele era comandado pelo capitão Euclides Hermes da Fonseca, que era filho do marechal que havia sido preso. Como apenas 2 unidades militares aderiram ao levante e os oficiais mais graduados ficaram de fora, essa revolta ela foi facilmente vencida. Mesmo assim, eles não estavam sozinhos. Alguns civis se juntaram à iniciativa, somando ali cerca de 300 revolucionários. Durante toda a manhã do dia 5 de julho, né, o Forte sofreu bombardeio da fortaleza de Santa Cruz da Barra, né, que fica na margem oriental da Baía de Guanabara, mas os 301 militares e civis, né, mantiveram-se firmes até que, às 4 horas da manhã do dia 6, Euclides Hermes e o tenente Siqueira Campos sugeriram que desistissem da luta aqueles que quisessem, né, e apenas 29 decidiram continuar. Para tentar uma negociação, né, o capitão Euclides Hermes saiu da fortaleza, mas acabou preso. Os 28 restantes continuaram resistindo e chegaram até a marchar pela Avenida Atlântica em direção ao Leme. Alguns, porém, se dispersaram. Né? Apenas 17 militares continuaram e participaram nessa marcha e ele se juntou mais um civil, né, que era o Otávio Correia. Eles foram finalmente derrotados em frente à Rua Barroso, que é a atual Rua Siqueira Campos, né, para quem aqui do Rio conhece, tem estação de metrô ali, na altura do posto 3 de Copacabana. Né? Não há um consenso sobre o número de mortos, mas fala-se em 18, sendo 3 oficiais, 2 sargentos e 3 soldados. Se você vier aqui no Rio, você vai ver que nessa área também tem uma estátua de um soldado caindo, né, bem ali na orla, que é exatamente o local onde isso aconteceu. Mas, Jorge, eu fiquei aqui com um pouquinho de dúvida. Se o capitão Hermes saiu do forte para negociar e foi preso, por que os demais decidiram sair para marchar na Avenida Atlântica? Bom, Francisco, isso foi um ato de heroísmo, ou pelo menos eles pensavam assim. Eles não queriam se entregar, então decidiram morrer com honra. Em entrevista à Gazeta de Notícias, né, o tenente Newton Prado, que viria a falecer mais tarde
recorrência dos ferimentos, disse: ficamos eu, o tenente Siqueira Campos e 14 soldados. Às 2 horas da tarde saímos do forte para morrer. A eles se uniram na hora do levante o tenente Eduardo Gomes, que foi ferido em combate, e o Mário Carpenter, que morreu no combate. Esse último pertenceu ao 3º Regimento de Infantaria e se recusou a atacar colegas de farda. Ainda na Gazeta de Notícias são dados como mortos 14 revoltosos, né, além de 5 feridos. Entre os legalistas, né, aqueles que apoiavam o governo, seriam 10 mortos e 4 feridos. Já o Cruzeiro afirmaria anos mais tarde, em 18 de setembro de 1964, que 33 soldados governistas foram mortos. O Correio da Manhã noticiou 30 feridos entre ambas as forças, 13 praças e um inferior, provavelmente sargento, né? E o 2º tenente Mário Carpenter entre os revoltosos. Mas a essa altura o tenente Newton Prado ainda não havia falecido. Enfim, entre os tenentes, né, apenas o paulista Siqueira Campos e o carioca Eduardo Gomes sobreviveram. Né? Alguns praças, porém, sobreviveram e fugiram ou foram presos. Né? Segundo outras fontes, teriam morrido entre os oficiais e praças 12 pessoas no dia 6 e mais 2 no dia seguinte, no total de 14 mortos. De todo modo, né, independente de quantos morreram ou foram feridos, que né, até eu fiquei perdido com essas contas, esse ato de coragem e rebeldia comandado por tenentes e capitães é o primeiro em uma série de eventos que acabou se convencionando chamar de tenentismo. Né? Então aquilo foi só o começo, mas a coisa ainda estava por vir. E olha, Jorge, essas revoltas não aconteciam somente nos estados fora do eixo pizza-pão de queijo, ou melhor, né, São Paulo, Minas Gerais. Algumas vezes, esses conflitos começavam também nesses dois estados. Esse foi o caso, por exemplo, da Revolução de 1924, que também tem outros nomes, né? Essa revolução tem outros nomes, como, por exemplo, a Revolução Esquecida, Revolução do Isidoro, Segundo 5 de Julho, ou então Revolta Paulista de 1924, que já mencionamos aqui no episódio 57 sobre o Serviço Secreto Brasileiro, parte 1. Esse evento começou exatos 2 anos após a revolta do Forte de Copacabana, no mesmo 5 de julho, só que dessa vez em 1924. Ela durou mais tempo, como a gente vai ver, e é até hoje o maior conflito bélico acontecido na cidade de São Paulo. Só de analisar os diversos nomes dessa revolta, a gente já consegue entender alguns fatos. Por exemplo, a data, como eu já citei, e o local, mas tem também quem comandou e por isso algumas pessoas chamam de a Revolução do Isidoro. Essa revolta ela foi comandada por um general reformado, um gaúcho chamado Isidoro Dias Lopes, que era ex-combatente da Revolução Federalista de 1893, ou seja, comandante da rebelião não era um tenente como nas demais revoltas tenentistas, mas mesmo assim a maior parte dos oficiais que a apoiaram e lutaram nela eram os tenentes. Dentre eles eu posso citar o cearense Joaquim do Nascimento Fernandes Távora, que foi morto na revolta, o irmão dele, Juarez Távora, que depois acabou inclusive participando da Revolução de 30, o Miguel Costa, que nasceu lá em Buenos Aires, na Argentina, mas viveu desde a infância em São Paulo, uma parte da infância em Piracicaba e outra na capital de São Paulo, tendo sido major da Força Pública do Estado de São Paulo, que depois se tornaria a Polícia Militar de São Paulo, o já citado Eduardo Gomes, que foi um aviador do Exército Brasileiro e que depois de ter participado da Revolta do Forte, aderiu à Coluna Prestes. Ele participou da Revolução de 30 e ainda seria ministro da Aeronáutica 2 vezes no futuro, nos governos do Café Filho e de Castelo Branco, e que hoje é o patrono da Força Aérea Brasileira e dá o nome ao aeroporto de Manaus. E também ao aterro do Flamengo, cujo nome oficial é Parque Brigadeiro Eduardo Gomes. Teve também o gaúcho Arthur Índio do Brasil, que havia sido deputado e senador e era apaixonado por astronomia e havia sido incumbido por Dom Pedro II de estudar a passagem do planeta Vênus pelo disco solar, e também tinha o paulista João Cabanas, filho de imigrantes espanhóis, membro da Força Pública do Estado de São Paulo e que participou também da Revolução de 30 e chegou a ter a fama de invencível. O grupo que esse cara comandou nessa revolta de 1924 era chamado de
Coluna da Morte. Ele também foi o primeiro militar brasileiro a usar a chamada guerra psicológica. Grande time esse, hein? Parece até os Vingadores ou a Liga da Justiça Brasileira. Mas, ô Francisco, no final, o que eles queriam com essa revolta? Bom, Jorge, em 1924 o presidente era o Arthur Bernardes e você comentou sobre aquela crise das cartas que antecedeu a revolta do Forte de Copacabana. Desde então, ele não era muito popular entre os militares, é claro. Além disso, com a permanência do mesmo sistema político desde 1894, eles exigiam basicamente o mesmo que foi exigido em 1922, só que dessa vez com uma coisinha a mais, que era a justiça gratuita. Só que na verdade, o que eles pretendiam mesmo era depor o presidente Arthur Bernardes. Pois bem, a revolta se iniciou na capital paulista em 5 de julho de 1924, que era o segundo aniversário da revolta dos 18 do Forte de Copacabana, e ocupou a cidade por 23 dias. Inclusive, o presidente do estado, o tal de Carlos de Campos, foi obrigado a fugir para o bairro da Penha, na zona leste de São Paulo, em 9 de julho, depois que o Palácio dos Campos Elíseos, que era a sede do governo paulista naquela época, foi bombardeado. E essa data, 9 de julho, foi só uma coincidência, tá, gente? E não tem nada a ver com o feriado ou o nome de avenidas. Essa data só se tornou famosa na Revolução de 1932, que abordamos lá no nosso episódio 24. Eu disse que o presidente do estado, Carlos de Campos, ficou instalado em um vagão de trem adaptado na estação Guaiaúna, na central do Brasil, onde se encontravam também as tropas federais vindas de Mogi das Cruzes. Já no interior do estado, aconteceram rebeliões em várias cidades, com tomada de prefeituras e prédios públicos. Com a fuga do presidente do estado, que aliás era assim que eram chamados os governadores na época, de presidente, presidente do estado. Então, com a fuga desse cara, o governo de São Paulo foi considerado vago e os revoltosos entraram em contato com o vice-presidente do estado, que era o coronel Fernando Prestes de Albuquerque, em Itapetininga, convidando esse cara para assumir o governo revolucionário de São Paulo. Como ele era militar, ele teria o apoio dos tenentistas e poderia ajudar a levar a revolta ao Rio de Janeiro, a fim do quê? De derrubar o presidente do Brasil, que era o Arthur Bernardes. Só que o coronel Prestes, que já até havia organizado um batalhão em defesa da legalidade, ou seja, em apoio ao governo, lá na região da Estrada de Ferro Sorocabana, respondeu o seguinte aos revoltosos, abre aspas, só aceitaria o governo das mãos do Dr. Carlos de Campos, livre, espontaneamente e legalmente. Fecha aspas. Bom, a resposta de Arthur Bernardes não demorou a chegar. Então o que aconteceu? A cidade de São Paulo foi bombardeada por aviões do governo federal. O exército legalista utilizou-se do chamado bombardeio terrificante, atingindo vários pontos da cidade, em especial bairros operários como a Moca e o Brás, e de classe média como Perdizes. Você consegue imaginar uma coisa dessa, né? A cidade de São Paulo sendo bombardeada, né? Acredito que a maioria dos ouvintes não sabe que isso já aconteceu, né? Não, além de não saber, não se fala disso, né? E é por isso que a gente está fazendo esse episódio aqui. Essa é uma coisa curiosa, né? Como a gente esconde certos fatos que não são interessantes para o governo. É só comentando rapidamente. A gente sempre aprende que no Brasil as coisas sempre foram muito pacíficas, né? E quando você começa a estudar a história do Brasil, você vê que de pacífica a história do Brasil não teve nada. Se a gente somar todas essas revoluções que teve no Brasil, a gente já teve mais guerra civil do que os Estados Unidos. Exatamente. Mas olha só, voltando aqui ao assunto, sem poderio militar equivalente para enfrentar as tropas do governo, ou seja, não tendo nem artilharia, nem aviação, os rebeldes retiraram-se para Bauru, no interior de São Paulo, na madrugada do dia 28 de julho, onde Isidoro Dias Lopes ouviu a notícia de que o exército legalista se concentrava na cidade de Três Lagoas, no atual Mato Grosso do Sul. Às 10 horas da manhã de 28 de julho, Carlos de Campos acabou retornando para o seu gabinete lá no Palácio do Governo. Então Isidoro Dias Lopes e Juarez Távora planejaram um ataque a Três Lagoas, que era o lugar onde estava o exército legalista. Só que deu ruim. Lá em Três Lagoas ocorreu a maior derrota dos revoltosos. 1/3 das tropas revoltosas morreu, feriram-se gravemente ou foram capturadas. E o saldo final aponta a morte de 1.000 pessoas e 4.000 feridos.
Um inquérito feito pelo governo do estado de São Paulo logo após o fracasso do movimento de julho de 1924 detectou inúmeros casos de vandalismo e estupros no interior do estado de São Paulo, especialmente sob os olhos do tenente João Cabanas, que, conforme já falei, comandava um grupo de revoltosos que foi denominado como a Coluna da Morte. O inquérito também apurou que muitos coronéis do interior que faziam oposição ao Dr. Carlos de Campos, que era o governador presidente do estado de São Paulo, apoiaram o movimento subversivo de julho. O general de divisão Abílio Noronha, comandante da 2ª Região Militar que abrangia São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, acusou políticos de estarem por trás da revolta, incitando os militares a aderirem à revolução. O general Noronha criticou também a retirada precipitada da capital paulista do presidente do estado e das tropas leais a ele, alegando que o governo paulista tinha condições de ter resistido e vencido os revoltosos se fosse feita uma investida logo no início da revolta e dentro da própria cidade de São Paulo. Os tenentes e demais militares que participaram desta revolta e das demais revoltas da década de 1920 receberam anistia dada por Getúlio Vargas logo após a vitória da Revolução de 1930. Afinal, esses tenentes haviam apoiado o golpe dado por Getúlio Vargas, conforme vimos lá no nosso episódio número 23 do TemaCast. E essa revolução, apesar de esquecida nas nossas aulas de história, ainda é comemorada anualmente no bairro de Perdizes, em São Paulo. Então, relembrando, a Revolução de 1924 aconteceu entre 5 e 28 de julho. E quando ela estava já no meio, ali do meio para o final, um outro movimento tenentista estourou no norte do país. E eu vou falar para o Igor contar pra gente. O pato vinha cantando alegremente, quen, 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 quando o marreco sorridente pediu pra também entrar no samba, no samba. É bom deixar claro aos ouvintes que nós estamos citando apenas os movimentos mais importantes dessa época, que a gente não vai falar de todos, obviamente, mas essas revoltas elas acabaram estourando em diversos locais do país inteiro. Então, saindo do sudeste do Brasil, os estados do norte estavam enfrentando uma forte crise, especialmente a consequência do fim do ciclo da borracha. Mas ciclo da borracha, né? O que foi isso? Vamos lá. Os europeus, eles tinham há muito tempo interesse numa substância pegajosa, flexível, que os índios, né, extraíam da seiva da seringueira e que era usada para moldar diversos objetos, né? Mas eles, né, os europeus, não conseguiam manipular muito bem a substância, né, que vinha ali repleta de impurezas. E essa substância, né, esse látex, se ele fosse aquecido, ele ficava mais flexível, mas ele também ficava mais pegajoso, tinha esse problema. Se ele era resfriado, ele ficava menos pegajoso, mas ele ficava mais duro e mais difícil de manipular, então eles não conseguiam chegar no meio termo. Além disso, né, o processo primitivo de extração trazia junto também várias impurezas. Mas aí surgiu um estadunidense chamado Charles Goodyear, que pelo nome vocês imaginam por que ele ficou famoso, e esse cara em 1839 inventou um método chamado vulcanização, que combinava calor e pressão para tornar a borracha utilizável pela indústria. Então ele acabou balanceando aquelas duas questões que eu comentei. Bom, resumindo a história toda, né, a borracha começou a ter, por causa dessa descoberta e porque agora ela poderia ser manipulada, ela começou a ter uma demanda muito grande, mas ela era de difícil obtenção, já que essas seringueiras estavam em locais de difícil acesso ali, mata dentro. Só que quem se aventurasse nesse mercado tinha lucros imensos, né? Enfim, era difícil, então se você conseguisse, você tinha o lucro em cima daquilo. Por causa disso, muita gente acabou tentando a sorte e os estados da Amazônia Legal passaram a fornecer esse material para o mundo inteiro ali de forma praticamente exclusiva nessa época. E aqui a gente começa o primeiro ciclo da borracha, que foi de 1879 a 1912. Nesse período, que começa no Império Brasileiro e termina na República, muito dinheiro acabou circulando ali na região norte, e Manaus chegou inclusive a ser chamada de a Paris dos Trópicos. Foi lá inclusive um dos primeiros locais do Brasil a receber energia elétrica para iluminação pública, depois de Campos dos Goytacazes e antes mesmo da capital do país, o Rio de Janeiro. São dessa época também o maravilhoso, lindo ali, Teatro Amazonas, o Cine Olímpia em Belém, que era um dos mais luxuosos no início do século XX, a Ponte Benjamin Constant e vários outros prédios e monumentos públicos. Ô Igor, só fazendo um comentário aqui rapidinho, né? Você
falou sobre essa questão de que o Manaus chegou a ter energia elétrica antes da capital do país, né? É que nessa época tinha um monopólio, tanto no Rio quanto em São Paulo, que tinham instalado um sistema a gás de iluminação pública na cidade, no centro das duas cidades, e era uma companhia belga que era dona, né? A Société Anonyme do Gás, e por isso a energia elétrica demorou a chegar nessas cidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, só na reforma do Pereira Passos, em 1904, é que você começou a ter iluminação elétrica, né? E sobre esse termo, Paris dos Trópicos, ele chegou a ser aplicado a várias cidades aqui no Brasil, né? Tanto começou com Manaus, Belém também disputava esse título, e mais tarde, na reforma que o Rio vai sofrer no século XX, já no período, né, republicano, ele também vai ser chamado de Paris dos Trópicos. Isso vinha um pouco da ideia do governo brasileiro de tentar demonstrar que era possível existir uma civilização tropical, né? Porque nessa época as teorias racialistas, elas eram muito fortes na comunidade científica, e não era uma coisa assim, não era uma coisa de maluco você ser racista, né? Isso era uma coisa discutida nas maiores universidades do mundo, e havia essa teoria de que era impossível haver civilização nos trópicos. Então essa ideia de você combinar, né, a natureza tropical com uma cidade civilizada, né, com grandes teatros, etc., com grandes avenidas, foi uma obsessão até do governo brasileiro. Então esse título Paris dos Trópicos era você combinar a ideia de Paris, capital da civilização, com os trópicos, você fazer quase que uma junção contraditória aí nos termos. É interessante seu comentário, Jorge, principalmente essa parte final que me lembra que a literatura, inclusive, refletia esse pensamento, né? Você vê muitas obras desse período em que mostrava o ser civilizado europeu chegando na África ou nos países dos trópicos, né? América, seja América ou Ásia, e ele se encontrava ali com pessoas que pareciam animais, e às vezes algum daqueles europeus ali se perdiam, acabam vivendo com animais e tal, como por exemplo Mowgli, Tarzan, várias dessas obras, e é uma metáfora, né? Aquela coisa do Mowgli ser criado por animais, os animais é uma metáfora ao povo africano, assim, é uma coisa de um racismo, a gente acaba poetizando isso com desenho e tal, mas enfim, a Disney acabou poetizando isso, mas há um fundo racista profundo nessas obras. Mas enfim, vamos voltar aqui, né, falar do ciclo da borracha. Depois, enfim, desse auge, né, o monopólio da borracha ela acabou chegando ao fim, depois que os ingleses roubaram sementes de seringueira da Amazônia e começaram a cultivar essas árvores em suas colônias lá na África e na Ásia. Esses locais ficavam mais próximos ao mar e, por causa disso, né, a extração e transporte do látex ficou mais fácil e mais barato, parecido com o que aconteceu com também o ciclo do fim da cana-de-açúcar no Brasil, né, quando começou a se plantar em outros locais, o Brasil acabou se dando mal, enfim. E por causa disso, né, chegava ali ao fim, né, o ciclo da borracha. Mas, ô Igor, esse episódio não é sobre o tenentismo? Aliás, eu tô falando contigo, mas serve pro Jorge também, porque vocês estão viajando um monte aí. Vamos falar sobre o tenentismo? É sobre o tenentismo ou não é, ô Igor? É sim, mas, Francisco, o ouvinte vai entender porque que eu fui lá atrás para explicar isso, que tem a ver com essa revolta que aconteceu no norte do país. Bom, a crise no preço do látex da seringueira acabou gerando problemas socioeconômicos em toda a região amazônica, especialmente no estado do Amazonas. Isso gerou divergências entre grupos que dividiam o poder e que lá no apogeu da borracha eles viviam numa relativa paz. Enfim, o dinheiro está sobrando, não tem por que entrar em briga, né? Isso sem contar o alto desemprego, né, que gerou pobreza e aumento da violência, né? De repente, muita gente que tinha migrado para aquela região para extrair o látex estava sem nenhuma fonte de renda. A situação ela chegou a ser caótica no Amazonas. Vamos entender aqui melhor por quê, né? Aquelas diversas facções que dividiam o poder, eles eram criticadas, né, e acusadas de corrupção administrativa. E isso com o povo ali passando fome. O governo estadual, para tentar sanar essa crise, buscou auxílio ao governo federal, só que ele só conseguia empréstimo nos momentos, né, de maior estado crítico e que resultaram também ali em grande endividamento do estado. Bom, avançando um pouquinho o tempo, em 1921 houve eleições para o governo do estado do Amazonas e as oligarquias locais apoiavam o nome de César do Rego Monteiro. Ele acabou sendo derrotado nas urnas. Enfim, a gente sabe que o coronelismo no estado do Amazonas ele era menor do que nas outras regiões, era mais difícil controlar o voto, né? E enfim, a oposição, que era apoiada por parte das Forças Armadas, conseguiu mobilizar a população a votar no candidato. Só que, ignorando o resultado das urnas, as oligarquias usaram algumas artimanhas jurídicas, anularam vários votos, de modo que, e obviamente esses votos eram votos
para a oposição, né? De modo que o candidato da situação, que no caso que eu comentei, né, era o César do Rego Monteiro, vencesse. Foi assim então, né, que ele, o César do Rego Monteiro, foi empossado pelo presidente Epitácio Pessoa para o mandato de presidente do Amazonas de 1921 a 1924. A posse dele causou uma enorme agitação popular e em 5 de outubro de 1921 o jornal A Liberdade descreveu assim o evento, abre aspas, Manaus era uma praça de guerra desde o Palácio da Justiça, onde estava reunido o Superior Tribunal de Justiça, até o Palácio Rio Negro. Estendiam-se em alas as forças federais para garantir a investidura de César do Rego Monteiro no governo do estado, fecha aspas. Enfim, é óbvio que o povo não ia aceitar aquilo, né? Então, devido à crise econômica, a fome que a população passava e tentativas de levantes em busca de alimentos nas propriedades, as pessoas estavam saqueando para comer, a situação realmente estava crítica. A violência e a insatisfação popular acabaram crescendo durante o governo Rego Monteiro, até o pessoal lá ficava pichando os muros, né? Fora Rego, e enfim, golpe não, aquelas coisas, então, tô brincando, obviamente isso não aconteceu assim, mas a revolta era grande, só que ele acabou, enfim, passando pelo governo e o governo dele foi se aproximando do fim. E aí estavam chegando o momento de novas eleições e havia ali divergências bem grandes em relação ao possível sucessor dele, que era o senador Aristides Rocha. Então, nesse momento, havia uma crise econômica e política no estado. Durante o governo Rego Monteiro, houve o levante do Forte de Copacabana, que já foi comentado aqui, e já no final do governo dele, chegam as notícias da Revolução Paulista de 1924, que a gente também comentou aqui. Então já tinham acontecido as 2 grandes revoltas tenentistas, além de várias outras pequenas revoltas que aconteciam no país inteiro. Vários desses líderes rebeldes nessas outras revoltas, né, com o objetivo, né, havia ali o objetivo de afastá-los do local em que eles atuavam e que eles tinham influência, eles foram transferidos para Manaus. A ideia era deixar eles longe dos centros onde tinham acontecido aquelas revoltas. Então eles foram transferidos para Manaus e Belém. Só que, enfim, aquela coisa, né? Eles chegaram lá, viram a insatisfação das pessoas, começaram a conversar com os tenentes de soldados e organizaram um movimento para a tomada do poder. Eles basicamente transferiram essas revoltas, né? Transferiram essa revolução para outros locais. A população, né, que já estava, enfim, com a paciência esgotada com tudo aquilo, recebeu com muita simpatia as notícias dessas diversas rebeliões que estavam acontecendo e isso acabou provocando uma atitude decisiva. Enfim, a insatisfação havia esse tipo de revolta no país inteiro e havia a simpatia da população. Então era o que o pessoal precisava para colocar aquilo em ação, né? Os militares da guarnição de Manaus que estavam se preparando para um levante decidem iniciar nessa revolta no dia 23 de julho de 1924. Na capital do Amazonas, os militares, com essa iniciativa, estavam aderindo aos propósitos dos rebeldes de São Paulo. Houve, né, desde o início de julho, boatos, né, sobre esse possível levante que estava acontecendo. Já estava rolando essa conversa. E aí o governador Rego Monteiro, né, que estava na Europa, né, ali fazendo uma viagem oficial, e ele deixou em seu lugar Turiano Meira. Turiano foi informado pelo presidente do país na época, o Arthur Bernardes, sobre esses boatos de um possível levante que acontecia ali em Manaus, mas ele, enfim, não fez nada. E os rebeldes, né, numa operação militar rápida e muito bem planejada, eles conseguiram dominar a situação, porque a força policial não tinha pessoal suficiente para resistir ou mesmo contra-atacar. E os rebeldes realizaram prisões de autoridades e de pessoas ligadas ao grupo do presidente do estado, né, o Rego Monteiro. Os militares isolaram Manaus do resto do Brasil por mais de um mês, pois eles tomaram as estações de telégrafos e as estações telefônicas, além de se apropriarem do navio a vapor Bahia, né, que estava ancorado em Manaus. Eles possuíam críticas aos poderes constituídos da República Brasileira, que estava afastada dos ideais democráticos. Lembrando, né, que a proclamação da República foi uma proclamação militar, né, foi um movimento militar. Então havia essa ideia de que essa nova república, que hoje a gente conhece como Velha República, ela estava traindo aqueles ideais do Deodoro e dos outros que vieram junto a eles. Então, esses militares, né, revoltosos em Manaus, eles se viam como os legítimos mandatários do povo. Eles viam neles legitimidade que eles não viam no outro, até porque a gente sabe, né, que as eleições eram manipuladas. E, enfim, eles tinham essa ideia ali de acordo, né, ali muito em uníssono, né, com as ideias dos revoltosos de São Paulo. Lembrando, né, que alguns daqueles revoltosos de São Paulo
quando eram capturados, foram transferidos para lá. Iniciando essa revolta, acabaram conseguindo controlar a cidade de Manaus e eles colocaram como novo governador, né, do movimento o militar, né, o tenente Alfredo Ribeiro Júnior. Então eles tomaram, e aí estava desta forma instituída a Comuna de Manaus. Comuna aqui, lembrando, é sinônimo no caso de prefeitura. Então você vê a TV Comuna de Paris, enfim, tem vários movimentos com esse nome. E essa comuna... É que tem gente que vai associar a palavra comuna a comunismo, né? Então foi bom você explicar. Inclusive pode depois subir a internacional aí, mas enfim, falando sério agora, a Comuna de Manaus foi um dos únicos movimentos tenetistas a de fato tomar o poder no Brasil. De Manaus eles avançaram para a cidade de Óbidos, que fica a 500 quilômetros de Manaus e a 780 quilômetros de Belém. Então ela fica mais ou menos no meio do caminho. E essa cidade de Óbidos tinha 2 fortes e ela estava numa ótima posição estratégica porque ela estava ali na parte mais estreita do rio Amazonas. Então era o dia 26 de julho quando eles conseguiram o apoio dos fortes de Óbidos, tomam a cidade e aí seguem para o Maranhão, Pará e Piauí. As decisões eram tomadas pelos militares, com civis ocupando os cargos burocráticos. Os revoltosos, eles viam os governantes como maldosos ou como traidores passivos da nação, semeadores da ilegalidade, do descrédito, da miséria, da degradação e da desonra. Para isso, havia necessidade, então, segundo eles, de uma moralização da política. E aí eles tomam algumas medidas, algumas dessas medidas dão ao tenente Ribeiro Júnior, esse que era o novo governador, do estado do Amazonas, e a partir ali do governo da Comuna de Manaus, e algumas dessas, ele tem várias medidas, ele acaba ganhando muita popularidade por causa dessas medidas, e vou citar só 2 dessas medidas. A primeira é o conhecido tributo da redenção. Bom, para reaver o dinheiro retirado do tesouro, o governo realiza então confiscos bancários, leilões de bens móveis e faz cobrança de impostos atrasados a empresas inglesas. Aí você mexeu com capital estrangeiro, você está querendo criar problema, né? E uma outra medida foi a criação de impostos mais altos para os ricos. Então, comuna não é sinônimo de comunismo, mas as ideias elas estão muito próximas às ideias marxistas. Bom, tudo o que foi expropriado foi deixado sob a administração da Comuna de Manaus. Os tenentes se transformam em heróis para a população manauara e a população acaba apoiando esses tenentes desde o início da revolta. Contando com esse apoio, Ribeiro Júnior permaneceu no poder até 28 de agosto, quando chegaram a Óbidos e a Manaus as tropas do Destacamento do Norte, comandadas pelo general João de Deus Barreto. As rebeliões do Norte, como era chamado o Levante no Amazonas, foram reprimidas após as tropas legalistas terem atacado e vencido São Paulo e Sergipe. Ribeiro Júnior foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão. Não houve resistência porque ele não queria que houvesse chacina ou mortos. Quando ele viu que, enfim, não ia vencer, eles acabaram se entregando. Considerado o mais bem sucedido movimento tenentista, chegando mesmo a tomar o poder e nele permanecendo por mais de um mês, chegaram a proclamar e pôr em prática algumas medidas de caráter social e nacionalista. Por isso contaram com grande apoio civil e do funcionalismo público, e me lembra bastante a Comuna de Paris, lá em 1871, que a gente comentou lá no episódio da Belle Époque. Bom, mas vocês devem estar cansados de ouvir a minha voz, então eu vou passar a palavra para a pessoa que tem a voz bem mais bonita que a minha, que fala bem menos do que eu, meu amigo Jorge, que vai falar agora do movimento tenentista que ficou mais conhecido de todos. Tu deve estar com febre, né, Igor? Fala menos do que você? Então tu tirou isso, cara. Você vê como é que eu falo, hein? Pois é, né? Só vou concordar com a parte da voz mais bonita. Não, brincadeira. Bom, pois é, Igor, Mas antes de falar, desse movimento, voltando aqui, eu preciso voltar no começo do episódio, quando eu falei sobre a revolta do Forte Copacabana. Nesta época, havia um tenente gaúcho que servia no Rio de Janeiro, tendo se formado na Academia Militar das Agulhas Negras, que é a escola de oficialato do Exército lá em Resende. E ele acabou não aderindo a essa revolta, porque na época estava de cama, Mas conhecia vários daqueles rebeldes e concordava com as ideias que eles defendiam. E eu estou falando, claro, de Luiz Carlos Prestes.
pouco tempo depois do início do movimento tenentista, né, Prestes foi promovido a capitão e transferido para Santo Ângelo, lá no seu estado de origem, no Rio Grande do Sul. De lá, ele assistiu à evolução dos levantes tenentistas em São Paulo, em Manaus e em outros locais do país. Inspirado por esses ideais, ele começou ali a organizar um movimento semelhante no sul do país, mas com aspirações nacionais ao invés de apenas um movimento local, né? Com a derrota tenentista na Revolução Paulista de 1924, tropas de São Paulo, lideradas por Miguel Costa, se refugiaram no interior e depois marcharam para a cidade de Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Ali eles encontraram as tropas do capitão Prestes, que tinham marchado do Rio Grande do Sul naquela direção, né, indo no sentido contrário. Estavam então ali em Foz, o grupo conhecido como Coluna Paulista, né, que procurava se reorganizar, e o movimento chamado de Coluna Rio-Grandense. Lá essas duas colunas, elas unem forças e criam a coluna Miguel Costa Luiz Prestes, que depois ficou conhecida apenas pelo nome de Coluna Prestes. Do Paraná, né, eles partiram em marcha por todo o país, a pé e a cavalo, né, eles chegaram a andar ali cerca de 25 mil quilômetros, passando por 11 estados em um período de 2 anos, né, ali entre 1925 e 1927. Uma crítica, né, que Prestes tinha em relação à Revolução Paulista era a fragilidade ideológica do movimento e o baixo engajamento da população. Ele considerava a Comuna de Manaus como um exemplo a ser seguido. Por isso era fundamental que na marcha pelo país que o foco fosse mais na doutrinação, né, digamos assim, das populações mais pobres e menos no combate militar, né? O tamanho da coluna Prestes variava, né, dependendo da época e o local por onde passavam, né, chegando em seu auge a ter cerca de 1.500 pessoas, né, entre militares e civis. Já o núcleo central do movimento contava com cerca de 200 pessoas, né? Esse grupo ele percorria as cidades, especialmente no interior, caminhando e entrando em contato com as pessoas, tentando esclarecê-las sobre seus objetivos e posicioná-las, né, contra a forma de governo vigente. Alguns dos objetivos da coluna eram o fim da exploração dos mais pobres pelos coronéis, acabar com a falta de democracia, acabar com as fraudes eleitorais, implantar o voto secreto, instituir o ensino fundamental para todos os brasileiros, acabar com a miséria e a desigualdade no país, né? O Luiz Carlos Prestes, chamado de o Cavaleiro da Esperança, era um ícone do movimento, mas o líder de fato era o Miguel Costa. No entanto, era Prestes quem, com suas ideias e discursos, inspirava as pessoas e mantinha o movimento vivo, apesar das adversidades e perigos. E também porque ele devia ter um marqueteiro melhor. A tática de combate escolhida pela coluna Prestes era de fugir dos ataques, né, e confrontos com as tropas federais, e quando atacar, usar táticas de guerrilhas de atacar e correr, né, de modo a compensar a desvantagem em números e equipamentos. Por isso, né, acredita-se que as baixas ocorriam em maior número devido às doenças e não pelas batalhas. Sabendo não ter chances num confronto direto com as tropas inimigas, o despistamento, né, era outra tática usada pelo grupo, né, que espalhava boatos sobre um suposto local para onde estaria se dirigindo, quando na verdade estava bem distante desse lugar, né. E aqui eu só queria fazer um comentário, né. Eu estive esse ano visitando Pirenópolis, lá em Goiás, e tem uma fazenda nessa cidade de Pirenópolis, que é a chamada Fazenda Babilônia, né. E parte da coluna Prestes passou por essa fazenda, chegou a se hospedar lá, né. O dono da fazenda, ele chegou a matar alguns membros da coluna Prestes, então também eles morriam, às vezes por ações de civis que simplesmente achavam que eles eram um bando de baderneiro, né? Normalmente, claro, grandes latifundiários, etc., mas também teve ações assim que não eram do governo exatamente contra eles. Além dos coronéis, né, uma grande ajuda contra a coluna Prestes foi prestada por grupos de cangaceiros, né? O governo prometeu a eles anistia contra seus crimes e ajuda financeira, né? Há boatos não confirmados que o próprio Lampião chegou a combater a coluna, mas isso nunca, né, foi provado. Aliás, nós também comentamos isso, né, na verdade o Igor e o Francisco, no episódio número 6 sobre Lampião. Com esses problemas, né, com as condições difíceis e algumas desistências, o grupo ele começou a se dispersar. Além disso, as pessoas acabaram por não aderir ao movimento como se eles imaginavam no começo, né? Aliás, algo parecido aconteceria anos depois em movimentos como a guerrilha do Araguaia, né, que a gente citou lá no episódio do Serviço Secreto Parte 2. Parte da coluna, né, seguiu rumo ao Paraguai, liderados por Miguel Costa, e outra parte marchou rumo à Bolívia, liderados pelo Luiz Carlos Prestes. Saindo do Brasil, os líderes do movimento se refugiaram no exterior e assim a coluna chegou ao fim. Luiz Carlos Prestes, na Bolívia, ele estudou o marxismo e de lá foi para a Argentina, onde se reuniu com o presidente do Partido Comunista Brasileiro, Agildo Barata. De lá, ele vai para a União Soviética, onde é treinado, né, junto com outras lideranças mundiais,
para voltar anos depois, já no governo Vargas, como líder do PCB e organizar, né, a Intentona Comunista. Mas isso é um assunto para outro episódio, a gente não vai se estender aqui nessa questão da Intentona Comunista. Bom, relatos de pessoas dizem que a coluna era recebida com festa nas cidades onde chegava, mas essa versão, né, é contestada por muitas pessoas que relatam que essa coluna, ela realizava saques, cometia atos de vandalismos e até estupros, né, em muitos locais. E que populações chegavam a abandonar as cidades quando sabiam que eles estavam chegando. E isso, inclusive, né, foi um dos motivos que impediu um maior apoio popular a esta causa. Né? E com o fim da coluna Prece, em 1927, chegava também ao fim o movimento tenentista. São Paulo, teu jesuíta, com seu colégio predominou. São Paulo. Mas esse movimento não foi em vão. Eles podem não ter conseguido tomar o poder de forma definitiva, mas ajudaram a ruir as bases da República Velha. É tanto que o presidente que venceu a coluna Prestes, Washington Luiz, foi o último presidente deste período, já que depois dele veio a Revolução de 30, que levou ao poder o Getúlio Vargas, encerrando também o período da política do café com leite. Aliás, o tenentismo foi central na chegada de Vargas ao poder e no processo de debate sobre a sucessão de Washington Luiz, aproveitando a fragilização das oligarquias de São Paulo e Minas, começada pelo tenentismo e aumentada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a oposição funda um partido que foi a Aliança Liberal, que tem forte adesão dos líderes do tenentismo. Uma exceção é do Luiz Carlos Prestes, que nessa época já havia aderido ao marxismo, vivia no exterior e achava que colocar Getúlio Vargas no poder era apenas trocar uma oligarquia por outra. E eu vou fazer um comentário pessoal, e eu concordo plenamente com o Luiz Carlos Prestes. Além dele, outros tenentistas formaram oposição a Vargas, como Juraci Magalhães, Juarez Távora e Eduardo Gomes. E os que apoiaram a Revolução de 30 acabaram em 1945 ajudando a depor o mesmo Getúlio que eles levaram ao poder. Além disso tudo, esse movimento incutiu na população o pensamento de que é possível e algumas vezes necessário se opor ao poder vigente para colocar em pauta suas necessidades e demandas. Francisco, só fazendo um último comentário aqui sobre isso, né? É também importante lembrar que os generais que viriam a tomar o poder no Brasil em 1964, né, nesse outro golpe, o golpe de 64, eles eram tenentes nessa época, né? Então, desse movimento tenentista também vai sair lá a sementinha do golpe de 64, nos seus dois partidos, né, que eram os duros e o pessoal da Sorbonne. Todos eles estavam ali, eram jovens, né, jovens tenentes nessa época. E era aquela ala um pouco mais radical que pensava que o Brasil não está preparado para ser uma democracia, né? Tem muita politicagem, o povo é analfabeto demais, então a gente precisa ter um governo de pessoas que governem pela tecnocracia, vamos dizer assim, né? Sai também um pouco desse tenentismo. Então esse movimento teve uma repercussão muito grande durante vários períodos da história do Brasil, tanto no golpe do Vargas, como posteriormente no golpe militar de 64, em que você tirou, vamos dizer assim, os intermediários civis. Exatamente. Mas nós encerramos aqui mais um TemaCast, deixando um enorme agradecimento a você que nos escutou até agora. Mas nós gostaríamos de lembrar aos nossos ouvintes que a leitura dos e-mails e comentários enviados ao TemaCast não será mais anexada ao episódio como fazíamos antes. Agora nós iremos realizar um hangout ao vivo que será agendado em data a ser marcada lá no nosso grupo no Facebook através de um evento. Portanto, fique ligado e participe conosco. E se você ainda não faz parte do nosso grupo, basta acessar através do link temacast.com.br/saiba mais, solicitar o ingresso e interagir com outros ouvintes e com a equipe do TemaCast. E também não se esqueçam de nos seguir no Twitter, né, twitter.com/temacast, e visitar a nossa página no Facebook, facebook.com/temacast. E quando passar lá, dê uma curtidinha. E agora a gente vai para o nosso bloco de jabá e eu vou convidar o meu amigo Igor Rafael Alcântara para fazer o jabá. Olha aí, falou meu nome completo, deve estar com raiva de mim.
Quando fala o nome completo, é sinônimo de estar com raiva ou estar bravo, é quando vem da mãe da gente. Ah, entendi então. Bom, eu não vou falar de nenhum livro específico hoje, mas eu vou pedir para os ouvintes entrarem lá no meu site, no igoralcantara.com.br. Se você quiser, claro, saber mais sobre os meus livros, fique à vontade, mas o objetivo principal desse jabá de hoje não é esse. Você vai entrar no meu site, você vai achar um link para você preencher um formulário, se você tiver interesse em participar do meu workshop, que já está todo formatado. Eu só preciso agora encontrar um público razoável para fazer esse workshop e decidir uma data e tudo pra gente colocar ele em ação. Então você vai preencher esse formulário lá que vai ajudar eu a entender melhor as pessoas interessadas. A ideia é que seria num fim de semana, ou num sábado ou num domingo, o dia inteiro, e vai ser online, então você de qualquer lugar do mundo poderia participar. Então você entra lá no igoralcantara.com.br, procura lá sobre esse formulário, sobre o workshop de ciência de dados e preenche lá se você tiver interesse. E agora vou chamar o meu amigo Jorge Virgílio de Almeida. Eu dessa vez não vou fazer jabá, né? Na verdade, nem do TemaCast, eu vou chamar a atenção mesmo. Vou dizer que nós estamos tendo aí muita pouca adesão dos ouvintes, né? O pessoal não tá comentando, então vamos lá, pessoal, vamos comentar, vamos dizer o que vocês estão achando dos episódios, se tá ruim, se tá bom, se tem que melhorar, se já chegamos a ser o melhor podcast do Brasil. Então a gente quer mais adesão dos nossos ouvintes, que a gente tá achando que o pessoal ultimamente tá meio sumido. Então vamos lá, vamos escrever pro TemaCast. Exatamente, então agora no finalzinho de tudo eu quero deixar um grande abraço para o Igor, para o Jorge, para os nossos ouvintes e até o próximo episódio. Um grande abraço, bye bye. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Let's